Poderia colocar algumas barreiras na sua mente ali que você não Possivelmente. seguisse com os estudos ali, até você testar em você mesmo o óleo, né? Possivelmente, se fosse alguma religião mais conservadora, assim, possivelmente não teria essa abertura. E quando você começou a fazer o uso, como que foi pra você? Você passava por um momento ruim, você falou, né? Sim, E no do nada começo... tudo começou a melhorar, como que foi? Não foi algo mágico, né? Isso é até algo importante de falar, que o tratamento com cannabis, ele não é, assim, um milagre, uma panaceia. Ele é um tratamento natural, Tá. efetivo, mas a gente tem que ser avaliado caso a caso e a gente não pode prometer algo milagroso. E comigo não foi, né, nesse momento. Comigo foi que eu me senti muito bem, Tá. né? E aí nisso que eu me senti muito bem, eu comecei a observar, comecei a continuar usando. Era uma época que eu estava morando em Santos e eu tinha iniciado uma especialização que é medicina da família, né? Então o médico do posto de saúde, ele quando se especializa, né, faz essa pós-graduação, ele se torna especialista ali no cuidado de agravos primários, né? Tá. Então eu estava nessa época em Santos. E aí me surgiu uma amiga psicóloga que ela me falou assim, Felipe, tem uma mãe de um amigo meu que gostaria muito de iniciar um tratamento com óleo de cannabis. Aí foi naquela ocasião que ela falou assim, você atenderia ele? Atenderia ela, né, a senhora? Falei, sim. Aí foi minha primeira paciente. Caraca. Porque eu já estava gostando do efeito em mim. Sim. E aí falei, beleza, Vou repassar vou ali. atender. Aí eu atendi, fiz uma chamada via telemedicina, né? Tá. E aí depois de um certo tempo, de 2 meses, ela, nesse acompanhamento, né? Ela me falou assim, nossa, tô ótima, tô incrível. Foi a partir dela que eu comecei a realmente falar, eu quero Vou prescrever focar. essa planta na minha vida, entendeu? Para as pessoas, eu quero trabalhar com isso. Foi com a experiência que essa paciente teve, né? Ela tinha artrite reumatoide, tomava uma série de medicações. E aí ela me falou que ela estava desmamando, né? Tirando as medicações convencionais, não a zero, né? Deixou uma ou Totalidade ali. outra, mas o óleo estava fazendo efeito na vida dela, estava melhorando. E aquilo me impulsionou. Então foi mais o relato dessa primeira paciente que me instigou para poder trazer isso para os mais pacientes do que propriamente comigo. Sim, você falou, funcionou comigo, funcionou com a outra, vamos... Falei, vai vamos funcionar vamos pra dentro. com todo mundo. E, doutor, como é que foi ali na faculdade com os professores? Porque eu imagino que nem todos têm essa mente aberta para algumas substâncias, né? Como é que você lidava? Você chegou a conversar com muita gente que era contra? A faculdade de medicina é muito conservadora, né? Então, é um ambiente que, para muitas pessoas, pode ser hostil. A primeira vez que eu ouvi falar de maconha dentro de uma classe, né, de medicina, assim, dentro de uma sala de aula, foi quando eu apresentei o assunto para a turma. Era uma época que eu acho que era 2015, né, 2016, que um caso de uma menininha estava muito famoso, assim, na época, que era da Anne Fisher. Era de um documentário de uma criança que ela tinha 200 convulsões ao dia. Acho que eu já avisei. E aí a mãe dela, né, ela estava assim naquela situação e conseguiu um extrato de canabidiol e começou a tratar ela. E aí de 200 reduziu para 20, algo assim. Eu lembro que reduziu bastante mesmo. Bastante. E aquilo fez um alvoroço todo, assim, de conseguir um tratamento como esse, né? Outros pacientes já estavam tendo esse benefício fora do país. Tá. Mas aqui no Brasil foi ela. Então eu peguei esse caso, passei para a turma, né? Junto com um colega na disciplina de farmacologia. A gente apresentou sobre esse caso. Então foi a única vez que, durante os 6 anos de faculdade, que eu ouvi falar de cannabis na turma. Só foi aquele dia e depois? Foi só eu e mais ninguém. Caraca. Porque na faculdade eles não ensinam, até hoje ainda não ensinam sobre os benefícios da cannabis, da maconha na saúde das pessoas. Simplesmente ignoram. Simplesmente ignoram que a gente tem um sistema endocannabinoide, por exemplo. Não tem. Você vai abrir nenhum livro de medicina, pelo menos de uns 2 anos para cá, nem era mencionado que a gente tem uma maquinaria que produz maconha, entende? A gente tem umas células que produzem os nossos endocannabinoides. O nosso corpo mesmo? Sim, Eles já nunca o tinham falado em nenhum lugar, seu, todos. Em alguns momentos, né? Por exemplo, quando você faz uma atividade física muito intensa, né? Você gosta de correr, de malhar?
Eu tô devendo aí no último mês aí, mas eu gosto sim. Então, quem faz, por exemplo, 40 minutos de esteira, começa a ter uma liberação no corpo, no organismo, de células produtoras de canabinoides, né? Como, por exemplo, a anandamida. A anandamida, os pesquisadores viram que ela tem semelhança com o THC. Então, tem efeitos parecidos no organismo e semelhança geométrica da molécula, né? Então, é como se fosse o nosso THC interno. Quando você faz uma atividade física intensa, você começa a liberar essa sensação prazerosa, né? Porque tem aquela coisa, você fez uma atividade física, você sente aquela endorfina. Mas além desse opioide endógeno, que é a endorfina, tem os endocannabinoides, que é a anandamida. Então não só de endorfina que você libera, mas também moléculas similares até ao THC. Que ali é o que dá a sensação de bem-estar. Eu vejo muita gente falando muito do CBD e, tipo, muito pouco falando do THC, né? Existe um preconceito ali dentro da própria medicina ali que usa o óleo, o CBD com THC? Sim. Isso existe por quê, né? Sim. É porque, assim, para muitos, na verdade, o preconceito, se a gente for falar de preconceito, nossa, a gente tem que remeter lá no começo da nossa origem, né? Enquanto seres humanos aqui, enfim, a escravidão. Então, tudo isso começou com preconceito com a maconha, começou quando os negros escravizados vieram para cá. Trouxeram suas plantas de poder, e a maconha é uma delas, né? Então, o preconceito começou aí. Então, a gente vê esse preconceito se lastrando até hoje, justamente nesse momento. Porque existem várias coisas. Existe a maconha, que tem que ser diferente da cannabis medicinal, ou CBD. Então, tem pessoas que concebem, não, CBD Tudo bem. O medicinal, THC é a droga. Então, a gente tem que tirar. Mas, se você é um paciente que tem dor crônica e toma morfina, se eu te der um óleo de CBD, ele vai fazer cosquinha. Eu tenho que te dar THC. Tem que ser um tratamento com base no THC. Então, o THC, ele não... Porque tem aquela ideia que o THC é o que dá a brisa, né? Ele dá os efeitos psicoativos, né? Mas é ele que ajuda na parte de regulação de dor. Ele que abre o apetite em paciente que tem processo oncológico, que tem câncer e perde o apetite, está usando quimioterapia. A quimio muitas vezes dá náusea, dá enjoo. O THC vai lá e diminui a êmese, a náusea, melhora o apetite da pessoa. Então, se você não tiver um tratamento que contemple todos os canabinoides, você não terá um tratamento com sucesso com cannabis, entende? Então, o CBD, ele tem seu potencial medicinal, sim, com certeza. Ele não é psicoativo, então ele não dá efeitos eufóricos, aqueles efeitos sensoriais que a gente conhece da maconha, né? O THC, ele traz esses efeitos, mas ele tem esse potencial terapêutico incrível. Então, os dois juntos fazem, né? Os dois e os outros canabinoides que fazem toda a diferença. Então, eles juntos são melhores do que eles isolados. Entendi. O que eu não entendo, Felipe, é que é o seguinte, cara. Por que proibiram a maconha, o cannabis? Tem tantas substâncias aí que a gente vê que traz benefícios aí, né? Porque a indústria farmacêutica é repleta de substâncias aí, muito mais nocivas aí, né? Eu via há interesses por trás, eu vi uns vídeos aí dizendo, por exemplo, daquele que tinha heroína no dia de morfina. Em algum remédio que eles aplicavam tinha substância de heroína. Eu falei, pô, e tipo assim, você não vê ninguém saindo de uma cirurgia e, pô, viciado em heroína, o cara procurando um remédio desse aí pra tomar. Entre aspas, ele usou heroína. Indiretamente. Nos Estados Unidos, os opioides, né, eles são uma epidemia, né? Então tem muita gente que se vicia e se adoece com drogas vendidas na farmácia. Então, existe muito preconceito, muita dívida histórica em relação à maconha.